Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. Vamos falar de radioatividade e contador Geiger, ok? Já há algum tempo eu queria fazer experiências com contador de Geiger e resolvi montar um. Agora recentemente, vendo a reportagem sobre os 30 anos do acidente nuclear de Chernobyl, eu resolvi entrar nesse campo e montar um contador Geiger e passar a fazer experiências com ele. O contador ainda não está pronto. Se vocês viram o meu vídeo de como fazer uma placa pelo método de transferência térmica, aquela placa que eu estava fazendo lá era para o contador Geiger. Ele já está semi-pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é aquela placa, né? Ele é baseado num PIC, e esse PIC, que é o 18F2550, ok? Ele tem um programa que faz a contagem das partículas, né, que ionizam o gás dentro de um tubo, que eu já vou começar a comentar com vocês como funciona, ok? E aqui vai para um display LCD para mostrar o resultado. E basicamente é um gerador de alta tensão que alimenta um tubo Geiger, que eu importei da Ucrânia, e deve estar chegando em breve, se o nosso correio ajudar. E com esse tubo Geiger-Müller, que é nada mais nada menos que uma válvula, né, que é o sensor da radiação, e o circuito nada mais é do que o contador desses pulsos gerados pela válvula, né? Eu vou conseguir completar a montagem. Então essa aqui vai ser a primeira parte do vídeo, onde eu vou comentar um pouco sobre radioatividade, partículas e alguma coisa, lembrar vocês alguma coisa sobre teoria do átomo, que é importante para depois a gente entender a questão de radioatividade e como o contador Geiger funciona. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vocês vão lembrar, né, que o átomo, quando a gente aprende lá na escola, ele é dito como a parte indivisível da matéria. Anos depois, com muitas pesquisas, descobriram que o átomo ele teria algumas partículas subatômicas, né, que seriam o próton, o nêutron e o elétron. Muito bem. E sendo que o átomo seria basicamente um núcleo, e nesse núcleo você teria as partículas prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo você teria as partículas chamadas de elétrons, né? Sendo que os nêutrons e os prótons teriam uma massa muito maior do que o elétron. O elétron é uma massa diminuta. E eles também teriam carga elétrica, sendo que o próton teria uma carga positiva, mais um. O nêutron não teria carga, sem carga, né? Não existe carga neutra, né? Sem carga. E o elétron, ele teria carga menos um, uma carga negativa. Ok? Mais adiante, se você estudar um pouco mais a física dos átomos, né, você vai também descobrir que essas partículas, na verdade, também não são indivisíveis, né? Na verdade, são indivisíveis, mas elas são compostas de outras partículas menores ainda, chamadas quarks. Os quarks são vários, são 6 tipos de quarks. Os mais conhecidos são o que se chama up, o que se chama down. São os mais conhecidos porque eles fazem a composição do próton, ok? Então é sabido que um próton ele é composto basicamente de 2 quarks up e 1 quark down. E o nêutron, por sua vez, é composto ao contrário, de 1 quark up e 2 quarks down. O interessante é com relação à carga, né? Para fazer o cálculo e descobrir que o nêutron não tem carga e o próton tem uma carga positiva, descobriram que o quark up ele tem uma carga de mais 2/3 e o quark down tem uma carga de menos 1/3. Então, por exemplo, aqui no próton, mais 2/3 mais 2/3 são 2 up, menos 1/3
Ó, 2/3 mais 2/3 dá 4/3. Menos 1/3, 3/3, que é igual a 1. 1 positivo. Daí a carga do próton C1. E no nêutron, são apenas 1 up, que é 2/3, e depois menos 1/3 da primeira down e menos 1/3 da segunda down. Então, menos 2/3, menos 1/3 dá 1/3, menos 1/3 dá 0. Portanto, não tem carga. E aí fica explicada aqui a questão de carga através dos quarks. Ok, pessoal? Só relembrando essa questão aqui da composição interna de um átomo. Bom, com relação à radiação, é sabido que a radiação está em todo lugar, né? Nós estamos, nesse momento, recebendo radiação de diversas fontes. Existem dois tipos de radiação: a radiação ionizante e a não ionizante. Não ionizante. Bom, dá para ver o seguinte: a ionizante é aquela radiação prejudicial. A não ionizante, ela é não prejudicial. Não ionizante é qualquer tipo de radiação. Por exemplo, micro-ondas, ondas de rádio, são ondas que podem ser consideradas um tipo de radiação, e elas são do tipo não ionizante, portanto não prejudicial. Ok? As críticas, as prejudiciais, onde a gente diz que existe radioatividade, são justamente causadas pelas radiações ionizantes. E elas são de diversas fontes, tanto uma quanto a outra. Você tem a radiação da própria Terra, de vários elementos que estão aqui presentes na Terra. Você tem a radiação que vem do espaço, a radiação cósmica que atinge a Terra, né? Embora com vários filtros aí nas nossas camadas de atmosfera, né? Elas impedem que uma radiação muito forte chegue aqui. Mas elas chegam de qualquer forma, e você tem essa radiação. O nome dessa radiação, em português, é chamada radiação de fundo ou radiação de background. Background. Ok? Essa radiação, digamos assim, é o baseline, né? A radiação base que você tem no local que você está. Ela varia conforme o local que você está, obviamente, conforme a altitude também. Quanto mais alto, maior a radiação, porque tem menos camada de atmosfera para te isolar lá dos raios cósmicos. Quanto mais ao nível do mar, mais próximo do nível do mar, menor a radiação cósmica. Em compensação, pode ter outras origens de radiação também. Tem radiação até em alimento, né? Por exemplo, a banana, ela é radioativa, uma radioatividade mínima, obviamente, mas por conta do potássio, que é um elemento que emite alguma radiação, você tem radioatividade na banana, e radioatividade também no sal de potássio e vários outros itens aí comuns no dia a dia. Não necessariamente precisa de um elemento daqueles do tipo urânio, plutônio, para você ter uma radiação. Você pode ter uma radiação mais fraca nesses elementos mais comuns, ok? Bom, o que faz uma radiação ionizante? Um determinado átomo, ele é, digamos, a construção dele é para ele ser estável, ou seja, ele é para ele ter um número determinado de nêutrons, de prótons e de elétrons, ok? Alguns têm o equilíbrio dessas partículas não é muito boa, então ele se torna instável, seja porque ele tem mais nêutrons, por exemplo, do que deveria ter, ele não está equilibrando os nêutrons com os prótons. Lembrando que no núcleo de um átomo, você tem nêutrons e prótons em equilíbrio, e eles estão, digamos assim, presos um ao outro por uma força chamada força nuclear forte. Ok? E ao mesmo tempo você tem os elétrons aqui em volta, né? E a massa do nêutron e do próton é muito maior do que a massa do elétron. Se por acaso tiver um aumento do número de nêutrons por qualquer efeito que tenha acontecido, ele vai se tornar instável. E essa instabilidade pode deixar com que ele fique gerando ele vira digamos um elemento instável, e ele passa a ionizar e passa a gerar a radiação. Ok? E essa radiação, as mais conhecidas são 3. Vou comentar aqui já com vocês. Basicamente, nós temos as radiações do tipo alfa, beta e gama. Além dessas, nós temos também outros tipos de radiação. Radiação, por exemplo, raio-x é um tipo de radiação ionizante, nêutrons, raios de nêutrons também. Então,
mas as mais conhecidas, as que são realmente as mais efetivas, são alfa, beta e gama, e elas são bem diferentes entre elas, e alguns elementos emitem as três, ok? É bom lembrar aquela questão que eu falei dos elementos com relação à sua característica original. Por exemplo, o césio, a gente já ouviu falar muito no césio 137, que era aquele lá do acidente que teve em Goiás, em Goiânia, aqui no Brasil, alguns anos atrás, em que uma pessoa do ferro velho resolveu abrir um antigo equipamento de radioterapia jogado fora, né? O hospital descartou de uma forma equivocada aquele equipamento. Eles tentaram abrir para retirar o metal, provavelmente o chumbo que envolvia a cápsula do césio, e expuseram o material radioativo e as consequências foram terríveis, né? Aquele material ali era basicamente o césio 137. O césio, na sua forma mais estável, ele é o césio 133. Lembrando que esse número é o número da massa atômica, né? Só mais recordando um pouquinho mais, o elemento da tabela periódica, ele tem um número atômico que é equivalente ao número de prótons, e a massa atômica, que é a soma dos prótons com os nêutrons. Okay? Quando ele perde ou ele ganha nêutrons, ele vai alterar a sua massa atômica, mas permanece o mesmo elemento. Ele só vira um isótopo, né? Porque ele tem o mesmo número atômico, mas ele tem uma massa atômica diferente, porque ele recebeu ou perdeu nêutrons. Então ele vira um isótopo. Agora, se por acaso ele alterar o número de prótons, aí ele vira um outro elemento. Por exemplo, temos o caso aqui do urânio, né? O urânio, ele é basicamente um urânio 92, o 92 de número atômico é o 238, né? Quando ele decai, quando ele libera uma partícula alfa, ele não vira mais o urânio, porque ele perde um próton. Então ele vira o tório 90. Ele perde 2 prótons e ele perde 2 nêutrons também. E aí ele vira o tório 234, 90 na tabela periódica, ele vira outro elemento. É diferente do césio, que ao ganhar nêutrons aqui, ele vira o césio 137, ok? Que é uma partícula instável, ele tem 4 nêutrons a mais. Ele ganha 4 nêutrons e vira o césio 137, é instável, ele logo ele é radioativo e ele vai emitir a radiação. Ok? Então, voltando aqui para as radiações, a radiação alfa é uma partícula. É uma partícula, justamente pela instabilidade desse núcleo. O núcleo ejeta uma partícula com 2 prótons e 2 nêutrons. Ok? Se vocês lembrarem lá da tabela periódica, o hélio é um elemento que tem 2 prótons, 2 nêutrons, em volta dele tem 2 elétrons. E o hélio é uma partícula que não faz mal a ninguém, né? A questão é a seguinte: se você retirar esses 2 elétrons aqui da órbita do hélio, ele vira uma partícula alfa, altamente ionizante, ok? E perigosa. Ela é uma partícula que é emitida desses núcleos instáveis. Ela é pesada, por ter 2 prótons e 2 nêutrons. A vantagem é que, por ser pesada, o poder de penetração dela é pequeno. Então, por exemplo, você pode barrar uma partícula alfa com um pedaço de papel. Uma folha grossa de papel, você barra, ela para ali. A sua pele bloqueia a entrada de partícula alfa. Então você, para ser contaminado com partícula alfa, só se você respirar a partícula alfa ou você deglutir uma partícula alfa. Teve até o caso lá do espião russo, né? Que ele foi contaminado com polônio. Né, deram lá um negócio para ele lá, e tinha polônio que emitia partícula alfa. Ele tomou aquilo, era um chá, se eu não me engano, e aquilo acabou com ele. Ele morreu em 3 semanas. As partículas alfa interagiram lá, destruindo as células dessa pessoa, desse espião, e ele morreu tragicamente, ok? Por deglutir. Mas fora essa questão de injeção ou aspiração de alguma partícula que contenha a partícula alfa nela, a chance de você ser prejudicado por uma partícula alfa é pequena. Tá? E quem emite partícula alfa? Vários elementos radioativos, vários, né? Diversos elementos. Outra partícula também radioativa é a beta. A beta, ela surge no núcleo instável quando uma partícula nêutron vira próton.
Quando isso acontece, ele emite um elétron com carga negativa em alta velocidade. Vou botar para cá. No caso da beta, é um nêutron que virou próton e expeliu um elétron em alta velocidade e com muita energia. A beta, ela tem uma massa muito menor, que é equivalente à massa de um elétron, com bastante energia. Ela consegue passar pela folha de papel, etc. Geralmente ela é barrada por folhas grossas de alumínio. Você consegue barrar a beta com alumínio. Do contrário, ela penetra, inclusive penetra na sua pele, etc. É uma partícula perigosa. Dependendo se coincidir dela interagir com algum átomo seu, você pode ter problemas, porque ela vai ionizar, ele vai modificar, vai arrancar elétrons desse átomo, vai fazer um estrago atômico lá, a nível atômico. Okay? E a última partícula, aliás, a última radiação, que não é uma partícula, é a gama. Gama não é uma partícula, né? Gama é uma onda. Então gama, a gente pode equivaler a gama a um fóton. Ela é uma onda eletromagnética que sai de um núcleo saturado de energia, justamente por estar instável. Essa saturação do núcleo faz com que ela, para liberar essa energia excessiva, emita fótons em forma de onda eletromagnética, obviamente, o fóton, né? E com isso ele emite o chamado raio gama, que é altamente energético, altamente ionizante, e ele passa por qualquer lugar. Inclusive o alcance dele é infinito, porque basicamente é igual o alcance de uma onda eletromagnética. Se não tiver nada que desvie ela vai eternamente. Ao contrário da alfa e da beta, que geralmente a alfa alcança meio metro ou menos do que isso, e a beta alguns metros. Okay? Ela vai decaindo, ela vai perdendo energia e vai sumindo, vai se modificando. E a gama não, a gama é uma onda, então ela vai passar direto. Ela é similar ao raio-x, o raio-x tem menos energia, a gama tem mais energia. Ok? Então ela passa através de você e ela pode fazer um estrago considerável dependendo da intensidade e do tempo que você fica exposto a esse tipo de radiação. Ela também é emitida pelos elementos radioativos mais conhecidos, né? Urânio, plutônio, césio, etc. Ok, pessoal? Bom, dito isto sobre radioatividade, só para a gente refrescar um pouco a mente, eu aguardo ansiosamente a chegada do meu tubo Geiger-Miller para poder completar o equipamento, testar, calibrar e apresentar aqui para vocês, fazer algumas experiências com alguns materiais e verificar o que é mais radioativo, menos radioativo, ou que tem alguma radiação, ou que não tem, ok? E depois eu vou fazer num próximo vídeo a explicação do funcionamento do contador Geiger com um pouco mais de detalhe sobre o tubo Geiger-Miller e o próprio aparelho em si, ok? Bom, esse foi um vídeo curto, apenas introdutório aqui do nosso assunto novo. Espero que tenham gostado. Clique no like aí se gostaram. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.